O portão fechado. Vai ganhar. E qual é a resposta do povo quando ele abriu o treino aberto, o povo que tá aqui revoltado? Será que vai lá apoiar ou vai vaiar ele lá? Sacanagem, sacanagem. Aí, ó. Cara, eu vou dizer uma coisa pra e ti. com razão, né? Com razão. Isso aí, assim, eu até vou tentar relevar um pouquinho. Isso aí é falta de pensar. Se eles pensassem antes, entendeu? Porque é o seguinte, o Diego Aguirre está vindo agora, está chegando de outro... Tá pensando só no trabalho. Uma batidinha nas costas assim, Diego, esse não, cara, agora não, fecha ali na frente, então, assim, ó, não. atenção, direção do Inter. O Vitório Piffer, enquanto candidato, o que disse? Que o Abel estava aqui meio sozinho, lembram? Ele disse nos nossos debates. Então, presidente, oriente os seus dirigentes de futebol do Internacional, tu entendeu? De que eles não podem deixar o Diego Aguirre sozinho. Especialmente porque o Diego Aguirre está conhecendo algumas particularidades da nossa cultura, né? De como é o Internacional. O que foi feito aí foi uma barbaridade. Não precisava, assim, ó, não precisava. E faltou só uma coisinha. Os dirigentes serem informados. O que para mim ficou claro é que o senhor Diego Aguirre fez por conta própria e talvez não tenha nem dito para a direção dele. Olha aqui só deixa eu aproveitar o Bruno aí. A vassoura tá pegando, hein? O Ailon foi pro Paysandu, o Wellington Paulista está indo pro Coritiba e o Thales está indo pro Bahia. As informações do Bruno. Bruno Ravazoli, bom trabalho para você aí. E a gente volta a conversar aí na semana que vem aqui no Donos da Bola. Valeu, Chico. Só para informar que quando o treino fechado encerrou e os atletas estavam no alongamento, os torcedores tiveram acesso, aí o ódio virou amor. Impressionante a mudança dos torcedores, mas ela ficou aberta só no final. O Vitinho será apresentado hoje à noite aqui em Bento Gonçalves e, como o Rec disse, Thales, Ailon e Wellington Paulista estão sendo emprestados, além do zagueiro Jackson, que já foi para o Palmeiras. Grande abraço a todos. Valeu, Bruno Ravazoli. O que o Inter fez é não pensar que algo tão simples ele pudesse estar dando um exemplo importante. O que seria mais ou menos como o governador do estado aumentar o próprio salário no meio de uma crise, assim, mais ou menos. Tu vê que coisa, né? Falando de Grêmio agora, contratado com o rótulo de Salvador da Pátria, uma das grandes contratações de 2014, Juliano ainda não conseguiu mostrar o seu bom futebol pelo Grêmio. Com o início de um novo ano, esperança renovada para ele. No ano passado, o Grêmio fez uma contratação de peso. Trouxe o meia Juliano de volta ao futebol brasileiro. Começar um bom trabalho, iniciar, jogar bem, ter um bom rendimento, fazer com que a equipe melhore, com que a equipe cresça. E a equipe tendo bons resultados e eu crescendo individualmente, o fato de você ser ídolo, se tornar ídolo de uma equipe, isso vem automaticamente. Você não precisa forçar, você não tem que fazer nada diferente. Você precisa fazer bem o seu trabalho. A expectativa do torcedor em relação ao camisa 88 foi grande. Só que dentro de campo ele não correspondeu. Estou muito tranquilo, tenho 2 meses de Grêmio. Cheguei agora, tenho jogando 2 meses. Participou de 19 jogos na temporada. As constantes dores no pubis fizeram com que o jogador alternasse entre a titularidade e a reserva. Juliano, em alguns jogos, sequer foi relacionado para realizar tratamento específico no pubis. Cheguei aqui e tive um problema de pubis, que ainda está num processo difícil. Com o fim do Brasileirão, o departamento médico do Grêmio se viu obrigado a tomar uma providência mais drástica em relação ao tratamento do meia e realizou uma cirurgia no local. Agora, em 2015, Juliano está na Serra com um grupo de jogadores, mas segue no departamento médico, alternando entre a academia e a fisioterapia. A previsão é que ele volte aos gramados somente em março. O jogador será uma das opções de Felipão no meio-campo. O técnico poderá contar também com Douglas, novo reforço gremista, e Lincoln, garoto revelação das categorias de base. Resta ao técnico Felipão torcer e esperar para que a maior contratação do clube em 2014 renda o esperado na temporada que se inicia. Rei na grande expectativa, diriam os antigos, né? Rei na grande expectativa, para que o Juliano possa, enfim, mostrar o seu futebol no Grêmio. O Juliano vai poder fazer a função que se imagina que é aquele melhor possa fazer. Terceiro homem. Que é o terceiro homem. Embora hoje em dia, cara, eu sinto uma agonia com esse negócio de primeiro volante que precisa marcar, segundo que tem que ter uma boa saída de bola, terceiro da movimentação e o quarto que arma. Isso acabou, né? Não, e acabou mesmo, sabe? Porque eu tenho até alguma resistência nesse negócio. Eles estão muito à frente de nós. Ontem eu fiquei constrangido de ver
Colônia e Corinthians. É o Colônia, não é o Bayern. O Bayern tocou 3 ao natural no Fluminense. E nem é o Bayern de Munique, é o Bayern Leverkusen. Agora, o chocolate que o Colônia deu no Corinthians é um negócio tático. Os caras nem se olham. A bola chega com uma naturalidade. Só tem que ter o seguinte, Corinthians e Fluminense estão iniciando um trabalho e os outros dois estão no mas meio vão ter que evoluir taticamente. Mas o REC está falando que é tática. Eu sou resistente a isso. Os caras bem colocados, próximos e tocando assim a bola circulando. Com uma naturalidade. Sobre o Juliano, eu queria dizer uma coisa para vocês. Cara, o Juliano joga muito, mas de que Juliano nós estamos falando? Parabéns, Ribeiro. Quando tu elogia alguém aqui... Calma que ele vai falar mal. De que Juliano nós estamos falando? O Juliano que saiu aqui do Internacional, esse sim joga muito. Joga muito. Esse Juliano que voltou me deixa um pouco preocupado. Mas daí não depende dele, né? Só porque me deixou preocupado desde o dia que eu vi ele. Porque ele chegou com um outro guri, guri. Ele é um robô. Transformaram ele no Capitão América. Sabe o filme do Capitão América? O cara é franzino e tal, e se transforma no... Tá bem, Ribeiro. Fizeram ele num... Só que é o seguinte, o Juliano, tiraram a mobilidade dele. O Juliano jogou muito na Ucrânia. O Juliano foi bem na Ucrânia, tanto que o Dnipro valorizou uma barbaridade para liberar. O Grêmio tentou uma vez, não conseguiu. O Inter tentou. O Inter tentou e depois o Grêmio tentou de novo. Ou seja, ele foi bem lá. O Juliano só foi mal depois que chegou no Grêmio. E por uma questão que nós vimos clínica, né? Tomara. E outra coisa, ele lá melhorou o repertório. Se a gente pegar de novo o compacto, ele fazer o quê? Ele fez, é o que chega para nós. Ele fez gols de todos os tipos, driblando, tabelando, chutando de longe. Tô torcendo bater porque o Juliano é um cara muito legal, cara. Roberto. O Misael Machado diz que ele tem potencial para render em 2015, só falta confiança e uma boa sequência. O Douglas Medeiros, acredito que ele vai render e espero que ele chame a responsabilidade para ele. O César, acho ele peladeiro, corre muito com a bola e o Pedro Pietro vai melhorar da lesão e a Copa do Brasil é o caminho. Daqui a pouco a gente vai falar com o Gonçalo porque o Luan foi para o banco de reservas, pelo menos nesse esboço inicial aí a gente vai tentar montar esse meio campo, já que o Juliano, como informamos, volta apenas no mês de março. Na Central do Esporte, rapidinho, o João Batista Filho tem informação. Fala, João. Agora é uma fofoca do futebol, pode ser. O jornal Bild publicou uma foto da chuteira do Schweinsteiger, jogador alemão. Eles estão fazendo a intertemporada neste momento e ela tem a chuteira do jogador que é patrocinada, ela é feita toda especial para o atleta e ele riscou com uma caneta o nome da ex-namorada, a Sara Brandner, que era a ex-namorada dele. Só que agora ele já foi visto no Réveillon com uma tenista, a Ana Ivanovic, que é sérvia. E aí imagino que até para não causar nenhum constrangimento, já que se imagina que ele rompeu com a Sara e agora está com a tenista, ele foi lá e rabiscou o nome da namorada da chuteira, Chico, ou pelo menos da ex-namorada, Chico. Tu vê uma dá coisa, um problema. Tu vê o que é o mundo do futebol. O Schweinsteiger é um alemão feio, daqueles, sabe aqueles de picada café ali, que tu vê uns alemão feio ali? Eu sei que você vai falar, porque eu sou um cara feio e por ser um cara famoso, as gurias se jogam. Também é verdade. Cara, deixa eu falar. Só tem o seguinte, tá? O mais importante é que é o ensinamento que essa notícia nos dá. Gente, em primeiro lugar, cuidado com o que vocês colocam. Porque nada da vida é definitivo. No corpo é ruim. No corpo é ruim. Agora a chuteira dá para tirar. A chuteira dá para rabiscar, né? A tatuagem já não dá. Então é o seguinte, calma, muita calma nessa hora. E sobre aquilo, já que para fazer o gancho com quem nós estávamos falando antes, do futebol moderno, qual é a função do Schweinsteiger no time de futebol? Qual é a função dele no meio campo? O Miller, qual a função de jogo? Ninguém sabe dizer. Não tem nem preço. Os caras oferecendo 45 milhões de euros. Os caras dizendo, essa merreca. Bom jogador. O Miller, bom jogador. Bom jogador. Vamos lá com o Gonçalo Cirne Lima, a gente volta para a Serra, dessa vez em Gramado, preparação do Grêmio, porque o Filipão também começou a esboçar o time dele para 2015 e tem novidades, né, Gonçalo? Boa tarde. Tudo bem, Chico? Boa tarde. Um grande abraço a todos da bancada e que nos assistem, os donos da bola. Aqui em Gramado, ontem aconteceu o primeiro treino coletivo do Grêmio à tarde e quando estávamos observando qual seria a escalação, algumas surpresas muito importantes. A mais significativa delas, o Luan entre os reservas e o Lincoln, de apenas 16 anos na equipe titular. O Gabriel Silva, outro zagueiro que a direção fala muito bem, elogia bastante. Muitos comparam ao Mário Fernandes. Ele também estava entre os titulares, o Werley no banco de reservas e o volante Araújo no meio de campo. O Felipe Bastos não participou da atividade e daqui a pouco eu explico o porquê do Felipe Bastos não ter participado dessa atividade.
Vitória por 6-0, Chico. Gols de Douglas, Marcelo Moreno 2 vezes, Ramiro, Luan e Barcos. E os destaques foram os seguintes. O Douglas foi o melhor jogador em campo. Ele articulou todas as jogadas de ataque. Ele fez um belo gol de falta. Ele fez uma excelente jogada para uma assistência para o Barcos. E foi realmente muito bem na atividade. Nossa, o Marcelo Moreno também foi muito bem, mas muito bem mesmo. Movimentação, ele caiu pelas pontas em determinados momentos, apareceu como centroavante e marcou 2 gols. O Barcos um pouquinho abaixo desses 2. O Matias Rodrigues mostrou bastante qualidade no apoio. Ainda tem a deficiência defensiva, mas foi muito bem no apoio, inclusive assistindo o Marcelo Moreno. E para fechar, o Lincoln. Tem 16 anos, é muito abusado, tem muita personalidade, ele vai para cima, mas ainda é um jovem. O Felipão hoje pela manhã, em off, conversou com a imprensa e ele disse que o Lincoln tem que ser trabalhado. Tem que usar a perna que não é a boa, que é a perna direita, no caso dele, e que ele não é uma estrela. Ele está no mesmo nível dos demais jovens do elenco. Esse gol de falta que a gente viu, que foi o primeiro gol, é do Lincoln? De perna esquerda? É do Douglas. É do Douglas. Cara, o Lincoln é canhoto, no caso. O Lincoln é canhoto. Ele é canhoto. 16 anos. Chico, ele é muito abusado. Ele deu um chapéu no Everaldo ontem. Foi constrangedor. O Everaldo entrou correndo, a bola veio rasteira, quicando um pouquinho. Ele só deu uma cavadinha na bola, a bola passou penteando o cabelo do Everaldo. Ele matou no peito e continuou a jogada. Ele tem muita habilidade, ele sabe tratar a bola. A gente está vendo aqui, Gonçalo, uma jogada do Douglas de craque. De craque. Assistência do Barco. O Douglas, tudo que se discute do Douglas são as questões extra-campo. O Douglas joga demais. É a constância. Se ele jogar sempre... Impressionante. Mas são novidades, né? Sobre a formatação do time, tá? Primeiro, eu acho que Moreno e Barco junto não vai se criar. Engauchando. Mas o Moreno tá um destaque nessa pré-temporada, tá empilhando o gol, cara. Então o Moreno vai ser titular porque ele é melhor que o Barcos. Ponto. Aí pode jogar Luan e Lincoln juntos. Isso. Ou o Luan e eu tô achando que o Luan tá sendo colocado de lado porque estão vendendo. Cara, o Baldasso, o Barcos no banco. Cara, duvido Barcos e Moreno juntos, em uma competição de primeira linha, é difícil estabelecer uma movimentação para dar certo. Tem que encaixar. É difícil. O Corinthians está tentando com Sheik e Guerreiro também. Mas o Sheik se movimenta mais. Acho que dá. Com aquela retaguarda que ele está e aquelas cartucheiras. Já não é mais o mesmo. Eu admiro muito o Filipão por nunca ter preconceito em relação a colocar jovens no time, tal fazendo de novo. Na zaga tem um menino que ele está colocando, que é o Gabriel. Eu queria que o Gonçalo falasse sobre esses dois. O Lincoln, ele falou um tempão agora. O Gabriel e o Araújo. Ah, tá. O Araújo está substituindo o Wallace, que está na seleção, né? O Wallace vai voltar. Agora, o Gabriel, enquanto não voltar o Jeromel lá em março, o Gabriel me parece que é titular. E aí me parece outro acerto do Filipão com o Werley ficando de canto. Eu vou dar uma sugestão para Grêmio Internacional. O goleiro do Gramadense que tomar menos de 5 pode contratar. Contrata que é bom. Gonçalo, bom trabalho para você aí na Serra. Tem jogo treino domingo, né? Tem jogo treino domingo contra o Gramadense, Chico. Só me permita uma última informação, que é uma informação importante. Eu fiquei de explicar o porquê que o Felipe Bastos não foi aproveitado ontem. Ele pertence ao Vasco, ainda está emprestado ao Grêmio até a metade do ano. O Vasco tem uma proposta dos Emirados Árabes pelo Felipe Bastos. A direção do Grêmio tenta a negociação é feita diretamente do vice de futebol Fábio Koff com o presidente Eurico Miranda. O Koff tenta a manutenção do Felipe Bastos, mas a tendência é que a direção do Grêmio não vá cobrir essa proposta. O Grêmio tem direito a 20% do valor por vitrine, por ter exposto o jogador no último semestre. Mas o Felipe Bastos, ele pode sair. O Wallace, como disse o Baldasso, está na seleção sub-20 e por isso o Araújo jogou no meio campo. Só para fechar rapidinho, Gabriel Silva, muito forte fisicamente, jogador alto e que tem boa velocidade. Araújo, bom poder de marcação, antecipação, mas tem limitações técnicas com a bola no pé. Muito bem, Gonçalo Cine Lima e Bruno Ravazoli, os nossos repórteres lá na Serra Gaúcha acompanhando a dupla Grenal.